Vamos dar início ao nosso curso de Arquivologia, trabalhando toda a teoria que costuma ser cobrada nos concursos e também vendo várias questões de provas anteriores, onde cada assunto foi cobrado, para saber como é que a matéria costuma ser cobrada em cada prova. Bom, para falar em arquivologia, primeiro é importante trabalhar alguns conceitos básicos sobre a matéria. Bom, como o próprio nome diz, a arquivologia seria o estudo dos arquivos. Portanto, a arquivologia sempre vai trabalhar com a questão de arquivo. Bom, o primeiro conceito importante a ser trabalhado nessa matéria é justamente o conceito de arquivo. O que seria arquivo? Bom, você pode dizer que arquivo é aquele móvel que você usa para guardar documento. Você pode dizer que arquivo é o setor da instituição responsável pela guarda dos documentos. Tudo isso está ok. Só que, quando cai em prova a definição de arquivo, geralmente a banca trabalha com um conceito bem específico que a gente vai trabalhar agora. Arquivo seria o conjunto de documentos acumulados por uma pessoa, seja física ou jurídica, ao longo da sua existência e que comprova suas atividades. Bom, vamos dar uma olhadinha nisso na tela para trabalhar melhor esse conceito. Então, olha só. Então, eu acabei de dizer o seguinte: arquivo é o conjunto de documentos acumulados por uma pessoa, seja física ou jurídica, ao longo da sua existência e que serve para provar ou comprovar as atividades dessa pessoa. Então, vocês viram que eu destaquei aqui alguns tópicos desse conceito que são interessantes a gente reforçar. Então, voltando aqui comigo. Arquivo é um conjunto de documentos. Então, a gente entende que arquivo é um conjunto de documentos que alguém acumulou ao longo da sua existência, seja pessoa física ou jurídica. Ou seja, todo mundo tem arquivo. Não só as empresas têm arquivo, as pessoas também guardam documentos. Você, com certeza, deve ter muito documento guardado ao longo da sua existência. Assim que a pessoa nasce, ela começa a acumular documento, e isso dura a vida inteira. Esse conjunto de documentos que você acumula durante toda a sua vida significa que é o seu arquivo, ele forma o seu arquivo. E cada documento que você guarda serve justamente para comprovar alguma atividade que você fez ao longo da vida. Então, no mundo civilizado, a gente tem o tempo todo que ficar provando aquilo que a gente já fez. E a gente faz isso por meio de documentos. Então, para você provar que você terminou a faculdade ou o ensino médio, você vai precisar de um documento que comprove. Para você provar que você nasceu, você precisa de um documento. Então, a ideia é basicamente essa. A gente guarda documento para poder provar aquilo que a gente fez ao longo da vida. Nas empresas é a mesma coisa. Conforme a instituição vai funcionando e desenvolvendo suas atividades, ela vai guardando documento para comprovar cada atividade que ela está realizando no dia a dia. Pagou um funcionário, guarda um documento comprovando que o salário foi pago. Pagou um imposto, guarda um documento comprovando que o imposto foi recolhido. Então, cada documento que forma um arquivo da instituição comprova alguma atividade que ela fez. Então, até aí tranquilo. Avançando mais um pouquinho, voltando aqui para a nossa tela, nós teríamos o conceito de documento. Já que arquivo é o conjunto de documentos, então agora a gente tem que entender o que seria basicamente um documento. Então, a gente pode definir que documento é toda informação que tenha sido registrada em algum tipo de material. Então, documento é toda informação registrada. Então, a ideia é bem simples. E quando a gente dá essa definição, a gente trabalha também com a definição de suporte. Suporte seria o material físico em que esta informação foi registrada. Ou seja, se você pegar uma informação e registrar em algum tipo de suporte, você está criando um documento. Então, voltando aqui comigo. Então, a ideia básica é a seguinte: documento é qualquer informação que tenha sido registrada de alguma forma, em algum tipo de material que a gente chama de suporte. Então, a ideia é bem tranquila. Quando você tem uma informação e registra essa informação fisicamente, algum tipo de material, para poder guardar e ter essa informação ali disponível para a hora que você precisar, você está documentando essa informação. Então, você criou ali um documento. O material onde você gravou essa informação é o que a gente chama de suporte. Essa ideia de suporte fica bem mais fácil de entender quando a gente passa a pegar alguns exemplos de suporte que formam os arquivos das instituições ou o arquivo das pessoas. Então, vamos ver aqui na tela, por exemplo. Exemplos de suporte. O suporte mais comum
que a gente tem quando se fala em arquivo é o papel. Então, olha só, papel é um exemplo de suporte. É um material que você pode utilizar para registrar a informação e guardar no seu arquivo. Então, seria o suporte mais comum, geralmente é o primeiro que a gente pensa quando fala em arquivo. Se eu disser para você, imagine um arquivo cheio de documento, provavelmente você vai imaginar uma sala cheia de papel guardado. Só que o papel não é o único exemplo de suporte que a gente pode encontrar no arquivo. Você pode ter informação gravada, por exemplo, em mídias digitais. CD, fita magnética, cartão de memória, qualquer mídia digital também é considerado um suporte. E esses documentos em mídias digitais também farão parte do arquivo da instituição. Se você tem, por exemplo, uma radiografia, então o material que forma a radiografia é a película fotográfica. Tá aí outro exemplo de suporte. Para arquivos mais antigos, você pode encontrar documentos gravados em papiro, que era coisa utilizada há 2, 3 mil anos atrás, pergaminho, pode ser até documento em argila, pedra, etc. Então, voltando aqui comigo. Quando a gente fala em suporte, é o material que você utilizou para gravar a informação. Então, o arquivo não é só papel. Até porque hoje, a gente está vendo aí gradualmente os documentos em papel sendo substituídos pelos documentos em mídias digitais. Então, a gente já tem hoje nas empresas prontuários eletrônicos, notas fiscais eletrônicas, processo judicial eletrônico, muita informação gravada em sistema digital que também faz parte do arquivo. Por quê? Porque isso também está gravado fisicamente em algum tipo de material, tem alguma mídia digital envolvida ali. Essa informação está gravada no HD, gravada no servidor de rede, num CD, enfim. Sempre que você guarda uma informação, você tem ali um documento gravado materialmente em algum local. Esse material é o que a gente chama de suporte. Bom, quando vier uma questão para você, com a ideia básica assim, dentro do arquivo encontramos vários suportes diferentes. A ideia é essa mesmo, o item está correto. Por quê? Porque dentro do arquivo tem vários tipos de material. Se der a ideia na questão que no arquivo todos os documentos são sempre em papel ou sempre no mesmo tipo de suporte, o item estará incorreto. Por quê? A gente acabou de perceber que dentro do arquivo nós temos informações em vários suportes diferentes, inclusive o papel. Bom, avançando mais um pouquinho, a gente pode falar da função do arquivo e das finalidades do arquivo. Então vamos ver aqui nesse slide, por exemplo, a função básica do arquivo. Então, para que serve o arquivo da empresa? Aqui pensando em arquivo, como setor da instituição, chamado de arquivo. Bom, a função básica do arquivo é guardar e organizar os documentos, tornando disponíveis as informações mantidas sob sua guarda. É uma ideia bem simples e básica. Então, voltando aqui comigo, a ideia é bem tranquila. Função básica do setor de arquivo: manter os documentos guardados e organizados. Então, tudo aquilo que a empresa acumulou ao longo da sua existência em termos de documentos. Então, essa informação tem que estar lá disponível para a hora que você precisar. Então, para isso, a função do arquivo é manter isso guardado e organizado. Então, a ideia é bem simples, básica, não tem muito o que inventar a respeito disso. Bom, complementando essa ideia, quais são as finalidades do arquivo? Então, voltando aqui para o nosso slide, finalidades do arquivo. E isso no sentido de que, quando alguém busca uma informação no arquivo, essa informação pode ter qual finalidade? Porque se a gente pensar em cima disso, a gente pode imaginar que tem milhares de finalidades para um documento. Ok, mas vamos tentar simplificar a coisa em dois aspectos bem distintos. Num primeiro momento, o arquivo serve de apoio à administração. Num segundo momento, o arquivo serve de base para a história. Então, olha só, duas palavrinhas-chave aqui que é muito importante a gente destacar. Então, num primeiro momento, o arquivo serve de apoio à administração. Então, essa é a primeira e principal finalidade do arquivo, servir à administração. E, num segundo momento, uma finalidade secundária do arquivo seria servir à história. Então, vamos analisar melhor isso aí. Voltando aqui comigo, vamos pensar um pouquinho nisso. Olha só, num primeiro momento, o arquivo serve de apoio à administração. Ou seja, ele vai atender às necessidades da empresa no dia a dia. Então, ele vai guardar documento para subsidiar as atividades da instituição, para atender ali os funcionários que estão resolvendo os assuntos da empresa, os clientes que estão questionando seus direitos, o administrador na hora de tomar uma decisão, enfim. É para isso que a empresa cria seu arquivo, para atender suas necessidades do dia a dia. Então, isso tem a ver com servir à administração,
É a função administrativa, a finalidade administrativa do arquivo. Agora, é importante também lembrar que com o passar do tempo, aquela informação que foi guardada para servir a empresa no primeiro momento, ela está preservando a história para o futuro. Você, como servidor público, daqui a pouco, né, você vai estar trabalhando no órgão público, você vai estar guardando o documento que lá na frente, num momento posterior, as pessoas vão utilizar para lembrar o que aconteceu, né, e para lembrar os fatos importantes do passado. Então o arquivo também tem essa importância histórica, né, de preservar a história para a posteridade. Então, resumindo a história, num primeiro momento o arquivo tem importância administrativa, então ele serve à administração no dia a dia, então essa é a primeira e principal finalidade, e num segundo momento o arquivo preserva a história para a posteridade. Inclusive esse conceito que a gente está vendo aqui agora, primeiro você vê a administração, depois você vê a história, vai ser importante com um assunto que a gente vai ver no módulo posterior, quando a gente for trabalhar na questão dos prazos de guarda dos documentos. Bom, avançando mais um pouquinho então. Nós podemos adiantar mais um pouco em termos de conceitos básicos ou conceitos fundamentais, com o que a gente chama de classificação dos arquivos. Qual o nome que a gente costuma dar para os arquivos em função das suas características? Então vamos aqui pegar uma tela a respeito do assunto. Um primeiro critério seria a classificação com relação à entidade que mantém o arquivo funcionando. Bom, todo arquivo está vinculado a alguma entidade. Se você analisar essa entidade que está por trás do arquivo, você vai poder dizer se ele é um arquivo público ou um arquivo privado. E basicamente seria o quê? Se é um arquivo do governo, então um arquivo mantido por entidade pública, você vai dizer que ele é um arquivo público. Se é um arquivo vinculado à entidade privada, seja pessoa física ou jurídica, você vai dizer que ele é um arquivo privado. Então isso tem a ver com a entidade que está por trás do arquivo. Então a ideia, o nome já sugere, arquivo público vinculado a órgão público. Arquivo privado vinculado à entidade privada. Portanto, todo arquivo de órgão público, em qualquer esfera ou poder, é um arquivo público. Arquivo de entidade privada é um arquivo privado. Uma exceção, uma empresa privada que esteja encarregada da gestão de serviços públicos. E aí, voltando aqui para mim, um exemplo prático disso que eu citaria para vocês seria, por exemplo, o arquivo de um cartório. O cartório é uma entidade privada, só que o serviço cartorário é um serviço público, é uma atividade do governo que, por acaso, ele coloca ali o tabelião para prestar esse serviço, montando o cartório dele como entidade privada. Só que, por se tratar de uma atividade pública, a documentação cartorária é considerada arquivo público. Por quê? Porque é um arquivo pertencente ao governo. O tabelião pode ser mudado, mas a documentação fica porque ela pertence ao governo. Ele está ali prestando serviço para o governo, então se trata de uma documentação pública. Bom, então a ideia básica é arquivo de órgão público, público. O arquivo do governo sempre vai ser um arquivo público. Arquivo de entidade privada, privado. Bom, avançando mais um pouquinho, a gente pode também trabalhar a questão da classificação dos arquivos com relação à natureza dos documentos. E aí a gente vai ter os chamados arquivos especiais e os arquivos especializados. Qual é a diferença? Se você tem um arquivo que guarda documentos com formas físicas diferenciadas e que exijam um tratamento melhor com relação à guarda e conservação, você vai ter o chamado arquivo especial. Agora, se você tiver um arquivo que guarda documentos de uma área específica do conhecimento humano, você vai ter aí o chamado arquivo especializado. Bom, então vamos analisar melhor isso aí. Voltando aqui para mim, o nome aí acho que sugere o significado, facilita a sua vida. Olha só, o que seria uma coisa especializada? É aquela que atua em qualquer área ou numa área específica? Lógico que é aquilo que atua numa área específica. Portanto, arquivo especializado é aquele arquivo que guarda documentos de uma área específica do conhecimento humano. Por exemplo, você chega no órgão público e tem lá um arquivo, uma sala cheia de documentos, diz com um nome lá do lado de fora, arquivo médico. É um arquivo especializado na área médica, só tem documentos vinculados à área médica. Ou um arquivo na área de engenharia, um arquivo na área de arquitetura, ou seja, é um local que guarda documentos de uma área específica, portanto, arquivo especializado. Já se você tiver um ambiente para guardar fotos, fitas de vídeo, mídias digitais, ou seja, material que exige um tratamento diferenciado na hora de guardar e conservar. Por se tratar de um material mais, por exemplo, um material mais sensível, né, ao tempo e que estraga mais rápido se você não tiver uma condição melhor de guarda e conservação.
esse ambiente que você vai criar para separar documentos que exigem um cuidado mais acentuado, por se tratar de um material especial, que exige mais cuidado, é o chamado arquivo especial. Ou seja, o nome já ajuda um pouquinho também. Material especial exige um local diferenciado chamado arquivo especial. Muito cuidado porque na prova, costuma muito misturar isso aí. Então você vai chegar na prova, às vezes te dá um exemplo de um arquivo especial, dizendo que é arquivo especializado ou vice-versa. Então tá fácil de gravar, né? Um arquivo que todos os documentos são na mesma área, arquivo especializado. Arquivo que guarda documentos que exigem um cuidado especial por conta do seu aspecto físico, arquivo especial. Se você guarda documento de uma área específica, arquivo especializado. Ok. Bom, avançando mais um pouquinho. Classificação dos arquivos quanto à extensão de atuação do arquivo. Estou analisando aqui a definição no slide. Olha só. Bom, o que a gente está tratando aqui é o seguinte, com relação ao local que o arquivo está instalado. O que a gente pode considerar? Os arquivos setoriais, como o próprio nome já indica, são aqueles instalados nos próprios setores da empresa. Ou seja, são instalados junto aos órgãos operacionais. E o arquivo central ou geral é aquele que reúne no mesmo local documentos provenientes das diversas áreas da instituição. Então, olha só, voltando aqui para mim. Normalmente, dentro da instituição, onde é que a gente vai guardar os documentos que estão sendo resolvidos? Que é o que a gente chama, inclusive, de arquivos correntes, que a gente vai trabalhar de forma bem detalhada no próximo módulo. Então, olha só, documentos que estão sendo resolvidos, chamados arquivos correntes, que a gente vai ver mais detalhadamente depois. Ou eles ficam no próprio setor onde eles estão sendo resolvidos, é natural que você tenha dentro do seu ambiente de trabalho um local para guardar documento, ou você reúne tudo isso no local centralizado dentro da empresa, que vai juntar documentos de várias áreas da instituição e na hora que você precisa, você vai lá e busca. Então você tem as duas opções, arquivo setorial ou arquivo central. Então o nome também ajuda muito aí. Setorial quer dizer que ele funciona dentro do próprio setor que você está guardando documento. Então é aquele arquivo que você tem dentro do seu ambiente de trabalho. Imagina você trabalhando em recursos humanos. Dentro do próprio ambiente você vai ter lá um local para guardar documento. Então, um arquivo setorial, dentro do próprio setor onde o documento está sendo utilizado. Agora, se você tem, lá no subsolo do prédio, por exemplo, uma sala que reúne documentos de todos os setores da instituição, juntos todos no mesmo lugar, documentos que estão sendo resolvidos, também são documentos correntes que estão sendo resolvidos ali, você tem ali o chamado arquivo central ou geral. Então, o nome já sugere, já facilita muito a nossa vida. Bom, e um último critério para analisar é a classificação dos documentos com relação à idade dos documentos. Inclusive, por se tratar de um assunto muito importante, nós teremos aí um módulo só para trabalhar em cima disso. Mas só para ter uma ideia inicial, nós teríamos aí os chamados arquivos correntes, intermediários e os arquivos permanentes. Qual é a diferença de um para o outro? Voltando aqui para mim. Nós teremos aí um módulo para trabalhar só em cima disso, mas só para ter uma ideia inicial. Documentos mais novos que estão sendo resolvidos são chamados arquivos correntes. Documentos que já foram resolvidos e que são guardados um tempo por garantia são os chamados arquivos intermediários. E os documentos de valor histórico, que são guardados para preservar a história da sociedade, são os chamados arquivos permanentes. Como é um assunto muito cobrado em prova, a gente vai ter aí um módulo do curso só para trabalhar em cima dessas definições e para ver direitinho como é que funciona. Mas, por enquanto, já dá para saber que nós temos aí, com relação à idade, os chamados arquivos correntes, intermediários e permanentes. Inclusive, voltando aqui naquele tópico anterior, é bom a gente rever, quando a gente fala em arquivos setoriais ou central ou geral, a gente está trabalhando sempre com a questão da idade corrente. Então, se refere a um conceito que tem a ver com a idade corrente do ciclo de vida. Então, documentos que estão sendo resolvidos ou ficam no próprio setor, onde você tem os arquivos setoriais, ou você reúne no mesmo local, próximo ao setor, que é o arquivo central geral. Bom, então nós tivemos aí um módulo falando de alguns conceitos básicos de arquivologia. O conceito de arquivo, o conceito de documento, o conceito de suporte e a classificação dos arquivos. Quais nomes a gente costuma dar para os arquivos com relação às suas características. Bom, esse é um primeiro assunto que a gente tem que trabalhar nesse curso e a gente se vê no próximo bloco com mais assunto a respeito de arquivologia. Até lá!